vamos começar. Antes de mais, bem-vindo, Pedro, aqui a esta experiência, este conjunto de experiências que eu estou a fazer destes vídeos, a falar sobre estes temas que, pelo menos em português, eu sinto que não há assim muita informação. E eu vou começar, se calhar, por te introduzir um bocadinho. Eu também... não é que eu saiba, não tive propriamente a estudar o teu currículo, mas pronto. O Pedro faz parte de um projeto que é o Contrato Cósmico, que eu conheci através de um curso que eu frequentei, que foi o curso de leitura dos registros akáshicos. Depois acabei por fazer o curso a seguir, o curso avançado, que foi durante um ano. Então, durante um ano, eu tive com o Pedro e com o Hugo, na altura, a fazer o curso. E sei que tens interesses muito diversos e trabalhos também muito diversos, que vão desde os registros akáshicos a retiros, que também fazes de contacto galáctico, já fizeste formações nos Estados Unidos, como de canalização. Ou seja, tens assim um percurso diverso e eu acho muito, muito interessante. A tua formação de base é de psicologia, se eu não estou em erro. E isto são assim as coisas que eu me lembro. Mas se quiseres complementar um bocadinho, eu sei que vocês do Contrato Cósmico têm um site e têm uma página no Facebook, ou seja, onde as pessoas quiserem saber mais informação sobre o vosso trabalho. Neste momento é uma equipa de 3 pessoas, és tu, o Hugo e o Rodrigo. Não sei se queres começar por complementar aqui alguma coisa sobre ti, sobre o vosso projeto. Sim, quero-te agradecer em primeiro lugar pelo convite. Acho este projeto não só muito importante, acho essencial, e como tu disseste, acontecer em português, este português aqui europeu, eu acho excelente. Temos muito pouco deste tipo de divulgação ou de oportunidades que as pessoas têm, enfim, de falar e de se expressar de uma forma mais organizada. Sim, isso que tu disseste faz sentido e é verdade. Nós somos um projeto que tem vindo a desenvolver-se desde 2011 e a crescer e, enfim, não se vê propriamente o fim. Portanto, a ideia é nós continuarmos e darmos asas à nossa, a coisas, atividades e projetos que ainda queremos fazer mais. Nós conhecemos de facto no curso dos registros akáshicos, é um curso que continua a acontecer. E em princípio vai acontecer em 2018 ou 2019 novamente aqui em Lisboa. Vamos ver, não temos assim nada muito definido, mas vamos ver se vai acontecer ou não. Boa. Mas é esse o meu percurso, sim, pela psicologia e depois pela... eu sempre me senti um bocado fascinado pelas ideias do mistério, não é? Daquilo que era misterioso, daquilo que empolgava-me, não me metia medo, empolgava-me, estimulava-me, excitava-me. Desde pequeno que eu me lembro disso. Eu fiz um percurso mais pela psicologia inicialmente, embora a canalização foi feita antes de terminar o curso de psicologia, e depois tive uns anos a fazer mais psicologia e depois enverdei pelas áreas mais do desenvolvimento pessoal, ligadas à espiritualidade e esta maneira de trabalhar com estados, digamos, modificados de consciência, que é a canalização, não é? E então é isso que eu faço agora. Faço muito pouca psicologia, mas enfim, tenho essa bagagem e trago-a para a canalização. Boa. Eu estava-me aqui a lembrar, assim, se calhar numa nota mais pessoal, estava-me aqui a lembrar como é que foi que eu vos descobri. E eu na altura eu estava a trabalhar no espaço do Abraço do Ser, da Paula Castela, e quem conhece a Paula, isto se calhar faz mais sentido, ela disse: epá, tenho aqui uns rapazes que fazem um trabalho muito giro e eles são muito giros e tens que ver, não sei o quê, vai haver um curso, não sei o quê, dos registros akáshicos. Eu na altura não fazia a menor ideia, acho que nunca tinha ouvido falar em registros akáshicos. Mas como também tenho esse fascínio pelo mistério, e na altura já estava a trabalhar em áreas que estão ligadas a esses mistérios,
disse, ok, bora lá, bora lá. E de facto foi uma surpresa. Eu acho que aquilo que eu mais retirei dos cursos, embora aprendi imensa coisa, mas aquilo que mais me ficou foi, além do método, foi a desconstrução de ideias que eu tinha, a desconstrução de mitos, a desconstrução de crenças, a desconstrução de, no fundo, uma série de preconceitos que eu tinha por falta de informação, por ignorância minha, e de facto eu acho que isso foi uma coisa que me marcou imenso. E eu se calhar ia começar por te... Diz. Força, podes-me interromper? Sim, esse é um dos meus e nossos, não é? Meu e o Hugo Seixas, que é o meu colega que dá o curso comigo. Esse é um dos grandes objetivos que nós temos, é a ideia da desconstrução de ideias. E principalmente neste curso, que como tu fizeste, que é um curso avançado, não é? Em que nós ensinamos a ler os registros para outras pessoas, nós temos mesmo que estar abertos e disponíveis para essa desconstrução e reconstrução, porque é uma coisa que eu sinto que acontece permanentemente. Não é? Tu estás a canalizar para uma pessoa e começam-te a surgir ideias, primeiro com as quais tu não concordas, mas sentes que é aquilo que tens que dizer, não é? E depois começas a pensar um bocado naquilo e na lógica e como é que aquilo se organiza com a tua maneira de pensar e a maneira de ver a vida. E eu posso dizer que mudei bastante e tenho vindo exatamente a fazer essa desconstrução e reconstrução permanente que tu falas. Eu acho que a ideia de... Por exemplo, as pessoas dizem muito, eu acredito nisto porque me faz sentido. Eu não sei se o faz sentido é uma boa bitola para acreditar nas coisas, não é? Porque às vezes é assim, há coisas que vão mudando, não é? Vão deixando de fazer sentido e depois voltam a fazer sentido outra vez e depois há ideias que mudam que eu acho que a realidade tem pouco a ver com aquilo que nos faz sentido. Eu acho que nós vamos agarrando assim umas perspectivas e é importante mover-nos um pouco nisso. Mas sim, ler os registros akáshicos e estar em contato com essa fonte, eu sinto que nós temos que ter essa abertura para fazermos corretamente essa leitura, principalmente quando estamos a trabalhar com outras pessoas. Sim, eu sinto muito isso também. Eu ia dizer, e se calhar ia começar por te perguntar, porque se calhar para muitas pessoas que estão a ver este vídeo nunca ouviram também, como eu nunca tinha ouvido falar de registros akáshicos, se calhar começar a perguntar um bocadinho isso. O que é isto dos registros akáshicos? Eu, entretanto, também já partilhei isto contigo, tenho estado a ver uma série de vídeos sobre, por exemplo, sobre o Edgar Cayce, que explorou um bom bocado, eu diria, este tema. Eu lembro-me na altura no curso vocês falaram que também havia uma senhora russa, que eu agora não me recordo do nome, que também acho que foi... Elena Blavatsky. Exatamente, que trouxe esse termo da Akash. Mas pronto, sem estar aqui a dar uma aula, não é? O que é que nos podes explicar um bocadinho sobre o que é isto dos registros akáshicos? Olha, sem estar a dar uma aula, a ideia dos registros akáshicos é uma ideia muito antiga, ou seja, nós chamamos hoje em dia registros akáshicos a uma coisa, a um aspecto da realidade que é reconhecido há muito tempo em muitas civilizações, algumas que já não existem, por exemplo, como os maias, outras que existem e que são muito antigas, como por exemplo a Austrália, os aborígenes australianos, eles têm um termo ou têm uma referência que se assemelha àquilo que nós numa sociedade ocidental chamamos os registros akáshicos. Então, os akáshicos são uma parte da realidade que permite guardar o que vai acontecendo. Esta ideia de que as coisas não se perdem, de que as coisas continuam de alguma forma. Eu quando digo alguma coisa, quando sinto alguma coisa, quando interajo com alguém, quando alguma coisa física e sólida é construída, estas coisas permanecem, ou seja, é como se a realidade estivesse armada com um gravador, que vai gravando. Sim, alguma coisa que está a observar e ao mesmo tempo vai registando aquilo que vai acontecendo. E então, os registros akáshicos são essa parte da realidade, são esse aspecto da realidade, onde o que acontece fica gravado, fica registado. Então, quando nós estamos a ler registros akáshicos, nós estamos a aceder a essa parte
da vida, essa parte, essa informação. Ler registros acásticos é isso, é trazer dessa fonte de informação alguma coisa para cá, aqui para esta dimensão onde nós estamos. Portanto, por exemplo, eu quando estou a ter uma consulta com um cliente, eu não estou a ler o cliente, eu não estou a ler a energia do cliente. Eu preciso da pessoa que está à minha frente para me fazer perguntas, para me dizer o que é que ela quer saber, qual é a informação que ela quer ver explorada, e depois eu vou buscar essa informação a uma fonte que nós chamamos de registros acásticos, não à energia da pessoa que está à minha frente. Não é? Há pessoas, por exemplo, que leem os chakras ou que leem a aura, as diferentes camadas de informação que a pessoa tem à sua volta. Não é aí que eu vou buscar a informação. Nós vamos buscar a informação a uma outra parte da realidade. Assim, resumidamente. Uhum. Não, eu acho que, quer dizer, eu já sei o que é, mas para mim pareceu-me fazer todo o sentido. Uma das ideias que eu lembro que me surpreendeu e que ressoa imenso na minha própria experiência de leitura dos registros acásticos é a noção de que os registros acásticos não é uma entidade, ou não é uma... Não sei se entidade é a melhor palavra, mas vou-lhe chamar entidade. Não é uma entidade passiva. E isso para mim foi muito interessante. Porque fazer sentido não é se calhar a melhor forma de saber o que é real ou não, mas faz muito sentido. Quando eu digo que faz muito sentido, ressoa muito em mim esta ideia de não passividade. Não quer dizer que seja propriamente ativa, ou seja, não quer dizer que seja propriamente ativa no sentido de interferir, mas é um bocadinho como... A minha formação de base é de engenharia informática e é um bocadinho, é um software, é um programa que tem um comportamento, não é só informação. Nós podemos ter uma base de dados, a base de dados tem apenas dados, tem apenas informação, o nome dos clientes, o nome dos produtos, mas o software, ele adiciona aos dados comportamento. E os registros acásticos não são apenas informação, também têm um software, também têm um comportamento. Isso achei muito interessante. Queres comentar ou... Sim, isso é uma visão um bocadinho mais, digamos, avançada dos registros. Como é que eu posso te dizer ou falar um pouco sobre a minha experiência com isso? Eu sinto que os registros acásticos dão à pessoa aquilo que ela precisa no momento. Quer seja, por exemplo, uma informação, quer seja uma perspectiva, quer seja uma validação. Deixa-me juntar a esta ideia outra ideia que para mim está ligada a esta, que é uma das primeiras questões que me surgiu quando comecei este trabalho, se calhar porque já tinha essa crença de outros trabalhos, e eu acho que é uma questão que também é muito comum nas pessoas, ok, existem os registros acásticos, onde existe essa informação que está disponível, e eu vou lá buscá-la, ou seja, eu vou puxá-la para esta realidade, mas isso é legítimo? É legítimo eu ir buscar essa informação? Será que eu não estou a prejudicar-me ou a prejudicar esta realidade? Não sei se estás a ver a ligação entre estes temas, mas, ou seja, no fundo ok, essa informação existe, será que eu estou... será que eu tenho legitimidade para ir buscar essa informação e, ao mesmo tempo, essa informação não é só informação, existe um comportamento. Ou seja, como é que estas três... Se calhar queria-te facilitar a vida e se calhar dificultar. Eu acho que nós, ser humano, é acima de tudo assumirmos a nossa presença e a nossa autodeterminação. Boa. Portanto, a questão de haver legitimidade, eu sinto que há legitimidade porque eu vejo as pessoas, os meus alunos, não só desse curso avançado como de cursos mais pequenos, de um fim de semana, a conseguirem ler os registros acásticos e a aceder à informação. Portanto, nesse termo, eu sinto que é legítimo, eu acho que nós temos o direito de o fazer. Porquê? Porque as pessoas conseguem fazê-lo. Portanto, é como se o ser humano estivesse de alguma forma armado para fazer isso. Agora, a questão aqui muitas das pessoas não sabem fazer, não é? É o mesmo exemplo, por exemplo, em relação à natação.
Eu acho que o corpo humano vem adaptado à água, mas eu preciso de aprender a nadar, ou preciso ter a experiência de estar em contacto com aquele meio, porque não é o meu meio, não é? Então os registros acásticos aqui é um pouco isso, ou seja, eu preciso de me adaptar, eu preciso perceber como é que aquela fonte de informação fala comigo e como é que eu falo com ela e como é que eu vou fazer essa interação de puxar a informação para cá. Portanto, eu não estou à espera que ninguém me dê o direito, eu acho que me dou o direito a mim próprio de fazer isso. Gosto dessa ideia de termos soberania sobre a nossa própria vida e sobre aquilo que queremos fazer. E acho que essa questão que tu estás a colocar é uma questão muito interessante porque ela é frequente nos alunos. As pessoas não se sentem às vezes no direito de saber essa informação ou de, por exemplo, ir puxar informação aos registros acásticos para melhorarem a sua própria vida e fazerem isso de uma forma autodeterminada. Sou eu que quero fazer e se essa informação estiver disponível, então eu quero sabê-la, quero tê-la comigo. Eu acho interessante, ler registros acásticos também passa por isso, o ter a consciência do direito que nós temos de governar e de gerir a nossa própria vida. Sem dúvida. E lá está, e pegando um pouco no que tu estavas a trazer ao início, os registros acásticos interagem connosco ou dão-nos aquilo que nós precisamos na altura, quer seja informação, não é uma resposta, ou quer seja uma ação, um comportamento, uma interação connosco. E isso pode ser representado de muitas maneiras. Eu lembro-me, por exemplo, de um caso de uma aluna nossa que estava a fazer uma leitura e ela tinha um desconforto físico e ela, ao ler e aceder aos registros acásticos, esse desconforto físico na altura atenuou e no final do curso ela já não o tinha. E nós por acaso encontrámos-la, eu estou-me a lembrar dela porque nós encontrámos-la recentemente e eu lembrei-me, eu sei perfeitamente quem a pessoa é e eu perguntei diretamente e ela disse, eu nunca mais senti isso. Portanto, eu senti que aquela pessoa de alguma forma estava preparada para receber aquela ação dos registros, aquela interação, não é? E os registros tiveram aquele comportamento com ela, ou seja, não é só uma partilha de informação, há uma interação mais física neste caso. Uma das coisas que eu também acho, me surpreendeu imenso quando eu comecei a fazer acesso aos registros, é uma sensação que eu não sei se até à altura eu tinha tido consciência ou tinha experienciado aquela sensação, mas que é uma sensação que eu descrevo desta forma, de uma neutralidade atroz. A sensação quando eu acedo aos registros acásticos é uma sensação assim, de uma neutralidade imponente. Há uma... Também poderia ser descrito de uma forma de uma sensação plena de que está tudo bem, que está tudo certo. E lembro-me de alguns acessos que eu fiz durante o curso, em casa, ou seja, sobre temas que eu queria puxar informação. E eu estava a puxar informação, a informação vinha, e depois havia o meu lado que dizia assim, não, mas isso não é possível. Não, mas isso... E eu lembro que numa dessas situações eu ouvi uma voz que dizia, não é possível porque tu não queres. E naquela altura fez-me ter consciência do quão pequeno eu me vejo, não é? Ou seja, esta ideia de que nós somos muito maiores em potência do que aquilo que nós nos vemos. E nós, por mais trabalho que tínhamos feito, por mais consciência que até já tínhamos, eu tenho muitas vezes esta ideia que é, eu sou um canivete suíço, mas eu só sei usar a faca, não é? Sim. E os registros acásticos a mim trouxeram-me uma consciência, ou seja, não é só o saber isso, mas é também o experienciar isso, o sentir isso, o ter essa consciência. E é engraçado porque só essa consciência, ou seja, só essa interação começa a trabalhar, não é? Porque no meu subconsciente começa a haver em situações que eu se calhar antigamente não questionava, eu começo a questionar. Não, mas espera lá, calma lá, se calhar tu até és capaz, se calhar tu até podes, se calhar isso até é possível. E há esta interação com a própria realidade, esta noção que a realidade não é... que é plástica, que tem uma certa plasticidade. Sim.
E que nós, como seres humanos, também temos essa característica, não é? E que se calhar durante muito tempo nós fomos condicionados a colocar limites onde eles não existem, e que o contacto com os registros vem-nos levar a questionar exatamente que limites são esses, se esses limites estão lá ou se eles não estão lá. E para mim hoje em dia já nem sequer é uma questão de nós nos sentirmos livres, é exatamente o contrário, é de perceber quais são os reais limites, porque quando eu percebo exatamente o que é que na realidade me limita, eu consigo dançar com essa liberdade dentro desses limites. Uhum. Eu tenho alguma dificuldade, ou vamos dizer que não reage muito bem, ou não ressoa tanto comigo, como tu disseste há pouco, aquela ideia de que você pode ter tudo, não é? As pessoas podem ser tudo, podem fazer tudo. Não podem fazer tudo. Não podem ser tudo. Basta nós olharmos à nossa volta e percebemos que nós vivemos num mundo que tem um princípio, um meio e um fim. E aqui o contrário disso não é nós sermos livres, o contrário disso é eu perceber quais são os reais limites meus e trabalhar com eles. Sim. E às vezes esses reais limites, como tu dizes, eles são questionados e avançamos e se calhar nós vamos descobrir que eles são um pouco ilusórios e estendemos um pouco além disso, não é? Então eu acho que o trabalho dos registros acásticos traz-nos exatamente esse conceito, que é o conceito de nos alargarmos, de nos expandirmos através da nossa própria consciência, das nossas ações. Mas sim, eu ouço muitas vezes isso e para mim também a ideia de que isso é assim porque tu acreditas que seja assim, porque se acreditasses noutra coisa não era assim, era outra coisa. Eu lembro-me, a propósito daquilo que estás a trazer, eu lembro-me que eu ouvi um tipo que eu acho que é um tipo muito, muito inteligente, trazer esta ideia, não sei se isto se ressoa e se validas isto, mas a ideia de que, mesmo dentro dessa ideia de que, ou seja, tudo é possível para toda a gente, ele falava sobre aquela ideia a ideia do segredo, que é a lei da atração, ou seja, eu vou pendurar uma fotografia de um cheque em casa ou de uma casa que eu quero ter e isso vai se materializar. E ele dizia uma coisa muito interessante em relação a isso, eu achei uma perspectiva mesmo deliciosa, que é, o que acontece para muita gente é que elas ao fazerem isso, elas estão a fazer um download para a vida delas de um conjunto de aspectos kármicos que se calhar não era o momento, nem era para a pessoa estar a lidar com aqueles desafios kármicos, e é como se elas, ao quererem tanto ter aquela abundância, ou ter aquela quantidade de dinheiro, ou ter aquela coisa que querem ter, como elas têm no seu, vamos dizer, no seu DNA kármico, no seu... vamos dizer que o karma é como se fosse uma caixa de correio. E de repente tu estás, espera aí, eu quero tocar na campainha de, imagina, ter muito dinheiro. E de repente começas a receber bué cartas. Espera lá, mas tens esta conta para pagar, e a pessoa está ali quase tipo a fazer, a alimentar o correio, o que no limite, do ponto de vista da evolução do ser humano, até pode ser interessante, porque pronto, lá está, ela está a pagar contas que se calhar tinha que pagar. Mas se calhar que não precisava de pagar com aquela força ou daquela forma, não é? Também não sei se eu consegui expressar bem a ideia do senhor, ok? Mas eu achei esta perspectiva deliciosa. Ou seja, de que nós, quando nos aventuramos para espaços que estão, se calhar, um bocadinho mais distantes daquilo que no momento é mais relevante para a pessoa, nós podemos estar a expor-nos a um conjunto de desafios que se calhar não havia necessidade. Do ponto de vista... Sim, eu entendo isso que tu estás a dizer como um pouco uma forma de... Quando tu te aventuras para um espaço que, digamos, não estás preparado para ir, eu vejo muito, esse exemplo que estavas a dizer a nível da abundância, eu vejo muito nos relacionamentos. São, por exemplo, pessoas que ficam à espera de... Ou que ambicionam pela alma gêmea, pelo príncipe encantado, não é? A princesa encantada, essa ideia. E depois acontecem aqui alguns problemas, que é, por exemplo, essa pessoa não reconhece quando o tal príncipe encantado chega. Eu estou a utilizar a expressão mais masculina, porque a maioria dos meus clientes são mulheres e estou mais habituado, digamos, a ter essa interação com o lado, a partir do lado feminino. Mas
o príncipe é cantado, ou por exemplo a pessoa não reconhece quando ele chega, ou simplesmente a pessoa não está preparada para ser a princesa encantada desse príncipe, entendes? É como se, é o que tu estás um bocado a dizer, as contas vão vindo e eu não estou a atrair uma coisa que eu não estou preparado para responder corretamente ou adequadamente, né? Não tenho uma boa relação com o dinheiro, por exemplo. Exatamente, eu não sei depois gerir aquilo que estou a atrair. Porque é a mesma coisa, uma pessoa que atrai de facto ou quer atrair e ter uma grande quantidade de dinheiro também tem que estar preparado se calhar para ter muitas contas ou muitas responsabilidades. Uma pessoa que está a atrair, por exemplo, um parceiro ou uma parceira ideal também tem que estar à altura de ser a parceira ou o parceiro ideal para essa pessoa. Sim. E depois não sabe ser ou não sabe estar. Ou não quer. Então aqui, ou não quer, ou não está preparada, ou acha que está, mas não está, enfim. Eu nesses aspectos sou muito, aquilo que muitas vezes me surge, a forma como eu vejo essas coisas hoje em dia é, a pessoa tem, se tu queres alguma coisa na tua vida, tu tens que te preparar para isso, tens que não é só uma questão de atrair, é uma questão de, quando chega, eu tenho que estar à altura de receber o que quer que seja que eu estou a atrair, ou que eu quero atrair, que eu quero magnetizar para a minha vida. Isso não vale a pena. Estava-me aqui a surgir outra questão, não sei se é um salto muito quântico, mas que é... Vocês começaram este trabalho em 2011, não é? E têm tido uma procura muito grande, pelo aquilo que eu sei. Eu próprio... no trabalho que faço também sinto uma procura cada vez maior, um interesse cada vez maior. Achas que é por acaso que se calhar, imagina, há 50 anos se calhar havia 4 ou 5 pessoas no Ocidente a falar sobre isto e que agora há tanta gente a querer saber mais, a questionar a realidade? Porque não estamos a falar propriamente de uma coisa... registros acásticos não é provavelmente o termo que está na moda, não é? Em Portugal não está muito na moda. Eu não sei, eu acho que há uma procura maior. Eu acho que é como se eu quisesse responder à tua pergunta em diferentes camadas. Eu acho que as pessoas têm vindo, não é? Ou seja, têm vindo a ter uma consciência maior delas próprias, a saída aqui de uma consciência de grupo para uma consciência mais individualizada, o próprio aparecimento da psicologia e o foco no ser humano como um indivíduo, os movimentos da espiritualidade, portanto o tal fascínio pelo misterioso e por aquilo que algumas outras culturas orientais tinham, que era comum e que agora nós no Oriente estamos a explorar e estamos a trazer. E depois também o lado de cada vez mais nós sabemos fazer isto melhor. Portanto, se calhar aqui há uns anos as coisas eram um pouco atabalhoadas e um pouco vão de escadas, não é? Aquela senhora que lia as cartas escondida e pronto, e aquilo era o que era. Hoje em dia há um lado mais profissional, há um lado de dar a cara, há um lado de querer fazer bem, querer realmente estar a fazer aquilo que eu digo que estou a fazer. E ao mesmo tempo as pessoas recebem esse benefício, portanto, e reconhecem o benefício. Portanto, eu sinto que há aqui um conjunto de fatores que leva a que as pessoas, a que estes assuntos estejam mais na moda, no sentido de serem mais falados, mas ao mesmo tempo também mais procurados e serem reconhecidos como uma ajuda válida. Nós também podemos ir por um outro lado um pouco mais esotérico, que é o lado da energia estar a mudar. Há muita gente que utiliza essa expressão, não é? Ou seja, a Terra está a passar por uma renovação energética, que pode ser explicada também de diferentes maneiras, e nós seres humanos, como estamos na Terra, como estamos cá a viver, de alguma forma também acompanhamos esse caminho que o planeta está a fazer, e que é um caminho de uma maior iluminação, de uma maior consciência, aquilo que a Helena Blavatsky, há pouco estavas a trazê-la, chamava os véus, portanto é como se nós tivéssemos umas camadas de ilusão entre nós e a verdade, e então esses véus estão um bocadinho a sair, ao pouco e pouco, a realidade está a ficar mais clara, não só a nível espiritual, mas a nível, por exemplo, da ciência também. A ciência cada vez está a ir mais fundo e cada vez está a trazer-nos mais elementos importantes e interessantes.
E então é um conjunto de coisas que eu sinto que está a fazer com que as pessoas se interessem mais e reconheçam mais valor a estas abordagens mais espiritualizadas. Está-me aqui a surgir várias possibilidades, ou seja, para onde é que a gente vai daqui. E se calhar vou-te trazer 2 ou 3 e depois vou-te deixar escolheres para onde é que te faz mais sentido. Uma das possibilidades que me surge é, ok, nós estamos a falar de registros akáshicos e existe aqui uma coisa pelo meio, ou pelo menos eu sinto que existe aqui uma coisa pelo meio, que tem a ver com, perdão, que tem a ver com a ideia dos guias pessoais. E essa é uma das coisas que eu eventualmente achava interessante nós explorarmos. Outra, se calhar um bocadinho mais avançada, tem a ver com o tempo. Ou seja, esta coisa que nós falamos muitas vezes, estou a falar, ou seja, deste registador que está constantemente a registar tudo o que nós pensamos, sentimos, etc. E nós estamos habituados a pensar no tempo em termos de passado, presente e futuro, ou seja, como é que estas coisas jogam. E depois há o terceiro tema, que é aquele que eu estou assim mais em pulgas, que tem a ver com extraterrestres e outras raças e como é que... Por ok, vou-te deixar escolher livremente. Eu, pegando no primeiro tema e tu falaste na ideia dos guias pessoais. Ou seja, que é uma coisa que há muitas pessoas que acham, tu és especial porque tens uns guias, depois há outros que acham, mas eu não... Eu não sei se tem alguém comigo, eu não ouço nada, eu não falo nada. Ou seja, há aqui muitas ideias, não é? Há muitas ideias já construídas acerca... Sim, a ideia dos registros akáshicos estende-se ou traz-nos um outro conceito, que é o conceito do plano de vida. Ou seja, a pessoa quando nasce, o ser humano quando nasce, ele vem com um conjunto de objetivos ou com um conjunto de metas ou um conjunto de experiências que quer ter, e a isso nós chamamos o plano de vida, ou nós chamamos uma estrutura básica que permite à pessoa encarnar, digamos assim. Esta ideia é uma ideia muito oposta à ciência, que diz que nós estamos cá por acaso, não é? E o que a espiritualidade nos vai dizer é, parece um acaso, mas há uma base por trás, há uma estrutura por trás que não é clara, não é? E só porque não é claro não quer dizer que não exista. Então, a ideia de ler os registros está conectada com a ideia deste tal plano de vida que é individualizado para cada pessoa. Então, e que está intimamente ou geometricamente, matematicamente conectado com todos os planos de tudo o resto que possa ter um plano, como as outras pessoas ou o planeta Terra. Então, quando tu falas em individualizado, tu vais trazer a ideia de guias, ou seja, de seres de luz, consciências que estão fora desta realidade material, ou nós não as identificamos dentro do corpo físico, mas que de alguma maneira nos guiam, por isso é que nós chamamos os guias, nos orientam de acordo com esse plano. E então uma consciência que nós podemos chamar guias espirituais será uma consciência que me guia de acordo com a estrutura que eu planeei e que quero explorar aqui na Terra. Esse é o conceito de guias. Por exemplo, numa comunicação com guias espirituais, quando eu estou com um cliente, com uma pessoa, o que a pessoa me vai perguntar e eu questiono aos registros akáshicos ou que questiono aos guias espirituais, eles vão me responder de acordo com esse plano. Por exemplo, estávamos há pouco a falar sobre ler a energia da pessoa. Deparei-me há pouco tempo com um caso, uma situação de uma pessoa que teve consulta comigo e esta pessoa tinha feito uma leitura de cartas e, portanto, o problema dele, ou a questão que ele trazia era que havia uma traição por parte da mulher. E ele foi às cartas saber se aquilo tinha acontecido ou não tinha acontecido. E o leitor de cartas na altura disse que sim, que tinha acontecido. Aquilo que eu percebi é que aquelas cartas ou aquela leitura estavam de alguma forma a ler a energia do cliente. O cliente acreditava tanto naquilo
Aquilo era uma certeza absoluta que ele tinha, com dados e com, enfim, uma série de elementos que ele tinha recolhido, que aquilo era verdade, aquela ideia era verdade, que as cartas, ao serem lidas, vieram espelhar, digamos assim, a energia, a consciência que aquela pessoa trazia para a consulta. Quando essa pessoa teve consulta comigo, aquilo que eu comecei a sentir que era importante falar com ele era sobre o estado dele no casamento, o estado dele na família e o papel que ele sentia naquela família. A responsabilidade da pessoa, não é? Sim, ou seja, não era tanto lhe dizer uma resposta sim, a senhora dele, a mulher dele traiu ou não, era o que é que ele está ali a fazer. Qual é que é o papel nesta fase, né? Uma pessoa com 60 anos, qual é que é o papel dele naquela altura na família, qual é que é a contribuição que ele quer dar, como é que ele se vê ele próprio ali dentro. E isto vai lá estar. Acho esse exemplo muito interessante porque ilustra bem aquilo que tu estavas a dizer há pouco, de neste tempo que estamos a viver agora, ou seja, de nós querermos fazer as coisas com mais qualidade, com mais profissionalismo. E isso só é possível realmente trazendo estas ideias que de algumas vêm que se calhar da psicologia, outras vêm da psicoterapia, outras vêm de outras ciências. E achei muito interessante porque acho que também ilustra isso, não é? Ou seja... Sim, ou simplesmente, digamos, é uma maneira que nós temos de nos conectarmos com o tal plano de vida da pessoa, não é? Não interessa tanto se a senhora traiu ou não traiu, interessa é o que é que aquela pessoa está a fazer naquela família e para onde é que ele quer ir. E eu sinto que quando nós nos conectamos com guias, o tipo de leitura é mais esta. Não é tanto uma futurologia ou adivinhar o que aconteceu. Essa é muito a minha experiência. Eu trabalho com outras... Aliás, eu acho que a primeira coisa que eu fiz nestas áreas foi um curso de tarot. Muito por curiosidade. Mas eu trabalho com outras ferramentas de leitura de informação e umas que têm mais, se calhar, esse caráter divinatório. E eu sinto essa diferença, eu sinto essa nítida diferença, que é quando eu me ligo aos guias, quando eu me ligo aos registros, a forma como a informação vem, e talvez isso aconteça porque eu estou de olhos fechados e estou num estado neutro. Ou seja, eu estou simplesmente a ser canal. A forma como a informação vem é muito distinta de quando eu estou a interpretar um determinado oráculo para uma pessoa, em que aí já há uma participação maior da minha personalidade, digamos assim. Certo. E isso é distintivo a nível do processo de canalização, eu sinto. É aquilo que distingue muito. Não é que nós, se quisermos, não possamos saber se a senhora traiu ou não traiu. Não é que isso não seja possível, é que parece que a nossa atenção é desviada para outro tipo de coisas para conversar com aquela pessoa. E eu sinto que isso é... Talvez isso seja o que faz deste método um método com sucesso, ou seja, é porque nós podemos começar por uma pergunta deste género, a minha mulher traiu-me ou não, e nós às tantas estamos em assuntos muito mais profundos e muito mais que interessam realmente àquela pessoa e que pode realmente ajudá-la a tomar melhores decisões na vida dela. Então o processo não é tanto adivinhação, embora também possa ser. Sim. Mas eu não adivinho os números do Euromilhões, embora às vezes há pessoas que vão à pergunta dizer isso. Essa informação não está disponível para mim, acho eu. Mas pode ser um processo também assim muito focado no futuro ou muito focado nesse tipo de detalhes, mas normalmente, principalmente se o cliente quiser, se a pessoa que está à minha frente quer e permitir, nós vamos muito mais fundo com a informação. Sim, também é a minha experiência. A ideia de guias espirituais é uma ideia... como é que eu vou dizer isto? Há muitas pessoas que entendem... Há uma definição muito geral de guias espirituais. Por exemplo, há pessoas que acham que alguém que já morreu, alguém da família que já morreu, é um guia espiritual. Ou que Jesus Cristo, ou assim uma figura mais, digamos, mais global, é um guia espiritual. A minha explicação, ou a forma como eu distingo digamos, as diferentes secções, é que uma pessoa que já faleceu da nossa família,
é um guia porque nos guia, porque gosta de nós, porque tem um laço afetivo connosco por amor, não é? Porque está ali a ajudar-nos de alguma forma. Mas estas pessoas que já faleceram, elas não sabem o tal plano de vida. Portanto, o guiar delas, a orientação que elas nos possam dar, é porque gostam de nós, é pelo laço afetivo que existe. A diferença em relação a estes guias espirituais é que não é uma relação de amor ou não é uma relação de laço afetivo. É um trabalho que está a ser feito sobre um plano que foi construído. Ou seja, é como se fosse um trabalho, é uma equipa, digamos assim, que está em colaboração permanente connosco. É assim que eu explico. Não sei se isto faz sentido ou se é a tua experiência também. A mim faz-me todo o sentido. A minha experiência é... A minha experiência é que isto é muito complexo. Ou seja... Sim. Mas assim, tentando simplificar, eu acho que os guias pessoais, e mais uma vez vou usar as minhas metáforas informáticas, é uma espécie de antivírus e firewall. Okay? E dentro dos antivírus e das firewalls há muita coisa. Há antivírus que vêm com o sistema operativo, há antivírus que são em hardware, ou seja, o próprio hardware, ou firewalls, ou sistemas de proteção que são mesmo físicos, ou seja, há vários níveis e há vários tipos de proteção. E há muitos tipos de proteção. Há a proteção de mim próprio, ou seja, eu garantir a minha coerência e a minha consistência do meu sistema de forma a que eu não me danifique a mim próprio. Há uma proteção do exterior, ou seja, da minha que de alguma forma protege e medeia a minha relação e interação com o exterior, de forma a que impeça que se eu apanho um vírus no meu sistema imunitário atue, etc. Ou seja, isto, dando assim alguns exemplos, há vários tipos de sistemas de proteção com diferentes fins e diferentes objetivos. Essa ideia que tu trazes de fins diferentes, ou seja, de propósitos diferentes desses diferentes tipos de guias, para mim faz todo o sentido. E claro que, obviamente, que se eu tenho um fim diferente, se calhar a informação a que eu estou ligado e à qual eu tenho acesso também é diferente, não é? Ou seja, para eu... Sim, exatamente. Para eu ser um alarme de casa, eu não preciso de saber a informação do trânsito, não é? Exatamente, é isso mesmo. Isso para mim é essencial, entender isso. Ou seja, eu vou buscar ao sítio certo aquilo que eu quero, porque nem tudo tem tudo, não é? Exatamente. Ou seja, eu se quero comprar um computador não vou a uma mercearia, porque na mercearia tem a fruta e o pão, não é? É a mesma coisa aqui. Eu se quero informação, por exemplo, sobre como ajudar uma pessoa, ou seja, vamos imaginar que eu sou um terapeuta energético, não é? Eu não vou falar com os meus guias pessoais, porque os meus guias pessoais não sabem isso, não sabem nem querem saber. Os meus guias pessoais estão lá para me ajudar a mim no meu próprio percurso. Eu tenho que ir a outra fonte de informação. Da mesma forma que, se eu quero saber aspectos do meu plano de vida, eu não vou à minha avó que já partiu, porque a minha avó não sabe nada disso. A minha avó quer o meu bem porque me ama e porque está comigo, mas ela não sabe responder a esse tipo de questões. Então nós temos que ir, digamos, ter essa perspectiva funcional e dividida da realidade para ir buscar ao sítio certo aquilo que nós queremos. Sim, é isso é mesmo assim. É assim que nós vemos. Para onde é que te faz sentido seguirmos agora? Acho que já falámos, bastante sobre... Eu queria comentar essa tua ideia das diferentes firewalls e dos diferentes sistemas de proteção. Eu sinto que o sistema de proteção que para mim é mais válido, ou vamos dizer, é o primeiro, e se esse não estiver a funcionar, se calhar os outros não funcionam. Não sei muito bem como é que isto se chama em informática, se é uma espécie de uma rede ou algo deste género. Mas se o primeiro não está a funcionar, os outros eu acho muito difícil que eles funcionem, que é eu saber ter a tal coerência e a tal gestão energética da minha própria frequência. Isto para mim é essencial. Sim. A partir do momento em que eu baixo a minha frequência, quando eu digo baixo a minha frequência, na prática é, por exemplo, eu entro em depressão, ou fico triste, ou fico zangado, ou fico magoado com alguma coisa, e eu me mantenho nessa frequência durante muito tempo, eu estou a desativar todo o tipo de firewalls, todo o tipo de proteção que possa existir. E é uma decisão que eu estou a tomar. Ou seja, eu quando baixo a minha frequência e me mantenho lá, eu estou a tomar a decisão
de me alinhar com outros elementos da realidade que possam não ter os meus benefícios em primeira linha de interesse. Isso está muito bem explicado. Ok? Então, eu em primeiro lugar, nas diferentes redes de proteção, em primeiro lugar, eu tenho que saber gerir a minha própria frequência. Isso é o que tem que estar em primeiro lugar. E depois entram os guias e as avós todas essas outras consciências que podem estar connosco, mas em primeiro lugar eu tenho que tomar, recuperando uma palavra que nós já utilizamos aqui, a soberania da minha própria vida. Eu não tenho que estar à espera que alguém me proteja, eu tenho que fazer esse trabalho em primeiro lugar, comigo mesmo. Sim, é quase como uma higiene energética, não é? A gente lava os dentes, a gente toma banho, mas depois noutros campos, se calhar não temos os mesmos cuidados de higiene, neste caso, vamos chamar energética. Um dos exemplos que eu me estava... Deixa-me só trazer esta ideia, que eu acho que é interessante e ilustra um bocadinho isto, que é... Eu acho que nós temos uma sabedoria, o nosso corpo tem uma sabedoria imensa. E não estou a falar de sabedoria só no sentido de informação transcendental, estou a falar de informação de fazer ter fome quando eu preciso comer, fazer ter sede quando eu preciso de água. Ou seja, temos uma sabedoria enorme. Só que nós somos socialmente e pelo nosso processo de educação, nós somos ensinados a desconfiar de nós, a acreditar mais na informação que vem do exterior do que aquela que o nosso interior nos diz. E isso de facto cria um grande obstáculo depois quando a gente toma essa consciência daquilo que tu estás a dizer, vamos ter que reverter esse processo. Eu vou ter que desaprender de que tudo aquilo que os outros trazem é verdade e de que tudo aquilo que eu sinto e penso se calhar está errado, vou ter que inverter esta equação. E esse processo implica esta tomada de responsabilidade por essa tal soberania. Mas não é um processo nada... É simples, mas não é fácil. Não é? Não é fácil e não é muito intuitivo, na medida em que nós vivemos numa sociedade que está sempre a dizer que tens que ir pedir ajuda lá fora, não é? Que o lá fora é que está certo, que quando estás com um problema vais pedir alguma coisa, ou seja, não assumes essa tal, deixa lá ver primeiro o que é que eu posso fazer por mim, ou como é que eu posso assumir essa responsabilidade e resolver, mesmo que tenha que pedir ajuda, não é? Mas esse é um ponto muito interessante porque toda a nossa cultura, sociedade e educação está focada no exterior, desvaloriza o que está cá dentro. E se há uma coisa que o nosso projeto, o Contrato Cósmico, quer e foca isto desde o início, é exatamente o devolver essa tal conexão que a pessoa tem com ela própria, para que a pessoa se sinta no direito, como tu disseste, de saber informação sobre si, assume esse direito e vai exatamente buscar aquilo que ela precisa para se melhorar, para se gerir cada vez melhor. Eu acho que é complicado dar essa volta que estás a trazer. Sim, essa volta do sair do exterior. É um trabalho em continuação. Sim. É um bocadinho... É progressivo. Lembrar, não sei se tu já viste esse filme, que é o... Como é que ele se chama? O Pirata das Caraíbas, que lá o Jack Sparrow tem uma bússola e a bússola dele está sempre a mudar de direção. E eu acho que essa ideia da bússola sempre a mudar de direção, somos nós a tentar ver no exterior qual é que é a direção certa. Quando a gente percebe, espera, mas a bússola não pode ser em função do exterior, tem que ser em função do interior. De repente a bússola começa a ganhar uma maior estabilidade, embora seja menos rígida. Não sei se estou a conseguir passar a ideia, mas lá fora, aquilo que vem são regras, princípios, isto faz assim porque é assim, isto faz assim por causa daquilo. E é um bocado... não tem muito em consideração como é que eu estou, qual é que é a situação, esta versatilidade. Quando eu trago para mim essa bússola, ela ganha uma flexibilidade, porque consoante como eu estou, consoante a situação, a orientação da bússola pode ser diferente, mas deixa de ser tão esquizofrénica, deixa de ser tão... se eu estou com os esquerda, ela diz uma coisa, se eu estou com os da direita, ela diz outra, se eu estou com os contra, diz uma coisa. Acho que essa ideia que eles trazem no filme, dessa bússola,
acho que materializa bem essa ideia que tu estás a trazer. Sim, o passar da bússola do externo para o interno é um processo muito desconfortante. É uma coisa que te tira ao chão, não é? Salto de fé. É um salto porque tu estás habituado a confiar em muita coisa menos em ti, não é? Nós estamos habituados a ir puxar essa fé ao exterior. Parece que quando tens fé em quê? Tipo, parece que a resposta está sempre lá fora, é sempre alguma coisa fora de nós. E então o passar a bússola para dentro tem muitas, enfim, desconforta as pessoas. Mas, por exemplo, eu acho que essa oscilação que tu estás a falar também pode ter a ver com... Se eu durante a minha vida, ou grande parte da minha vida, estive a pôr no exterior a responsabilidade sobre os meus movimentos, sobre os passos que eu dou, não é? Eu estou sempre à procura. Quando eu faço isto, eu não estou habituado a responsabilizar-me, não é? Eu não estou habituado a ver as coisas, digamos, corretamente. Então, essa oscilação também às vezes posso estar a refletir isso, é que eu ainda tenho muitas partes de mim que não são bem minhas, são dos outros, não é? Eu estou muito dividido. Não é? Ou de posições, digamos assim. Sim. Partes da minha vida que eu abri mão, não é? Que eu disse, olha, podes tomar conta desta parte, podes tomar conta desta Exatamente. parte. Deixa-me confessar-me. A primeira consulta que eu fiz de registro da Caixa, que por acaso foi com o Hugo, para mim teve uma parte que me deixou assim de boca aberta e depois teve outra parte que me deixou muito zangado e me deixou bastante desiludido, que foi quando estávamos a falar, ele estava a trazer informação sobre o meu plano de vida e ele disse assim, olha, há pessoas que em termos de plano de vida têm muita abertura, ou seja, há pessoas que têm em termos de plano de vida as coisas vêm muito estruturadas, a estrutura está bem consolidada, há estes, vamos chamar, objetivos a atingir ou há estas experiências para viver. No teu caso, e estávamos a falar da minha área profissional, no teu caso existe uma grande amplitude, tu tens muita liberdade para escolher o que é que tu queres, que experiências tu queres viver no que diz respeito à tua área profissional. Eu fiquei muito triste, porque eu estava à espera que me dissessem, olha, que alguém de fora me dissesse, não, o que tu vais ser quando fores grande é não sei o quê. E eu já andava há 30 e não sei quantos anos a tentar descobrir o que é que eu queria ser quando fosse grande. Estava à espera que fosse ali que eu fosse resolver esse mistério. E na verdade resolvi. Ou seja, na verdade isso retirou-me, depois de processar a informação, retirou-me um peso dessa tal expectativa que existe uma coisa certa para mim e de perceber, não existe a coisa certa. A cada momento tu vais sentindo e vais percebendo o que é que te dá mais gozo, o que é que te dá mais prazer, onde é que tu sentes que podes contribuir mais. Ou seja, lá está esse assumir dessa responsabilidade. Mas quando eu recebi a informação não foi nada simpático. Eu lembro-me perfeitamente, tipo, fogo. Daí essa tal questão que é, quando as pessoas vão a uma leitura de registro da Caixa, é bom nós irmos de mente e de coração abertas, porque há muitas coisas que nós vamos dizer que não são iguais àquilo que a sociedade nos diz, àquilo que a nossa família nos diz, ou que nós lemos nos livros de autoajuda, ou até no mundo da espiritualidade. Há muitas coisas que não é isso que nos vai ser dito. E principalmente essa questão do devolvermos a nossa própria responsabilidade. Por vezes as pessoas entram em consulta comigo e dizem, eu quero saber o que é que os meus guias acham que é importante que eu saiba. E é como se... E às vezes saem coisas e pronto, e às vezes há uma resposta a isto. Mas muitas vezes aquilo que eu recebo é, os guias não vão definir o que é importante para aquela pessoa na vida dela. Ela é que tem que definir que assuntos é que ela quer abordar. Lá está. Há muitas maneiras de tu devolveres para o outro lado, passares para o outro lado, o que te corresponde a ti resolver e decidir. E se calhar o Hugo te estava a dizer é isso, não é que não haja uma coisa certa, não te agarres a uma ideia para todo o sempre. Pensa em ti e a cada momento vê o que é que está mais certo, porque pode haver diferentes coisas certas em diferentes alturas da vida. Sim, a minha pergunta eu lembro-me, acho que era qualquer coisa do género, mas eu devo ser isto ou devo ser aquilo? Sim. E lá está, queria-me demitir dessa responsabilidade. Porque assim, se corresse mal, a culpa já não era minha, não é? Ou seja, certo. eu fiz o que me pediram.
Certo, exatamente. Essa desresponsabilização é exatamente isso que eu sinto que é importante, se queres falar assim de uma forma mais geral, que eu sinto que é importante na nossa sociedade nós combatermos, é a desresponsabilização das decisões que nós tomamos, o passar sempre a bola para o outro lado, estar sempre à espera que as outras pessoas nos digam o que é que eu tenho que fazer, não ter meios para encontrar essas respostas dentro de mim. Sinto que é muito importante as pessoas terem esta bitola. Não, eu não quero dizer com isto, atenção, que as pessoas não precisam de ajuda, porque eu acho que há muita gente que precisa realmente de pedir ajuda, não é? Ou seja, de chegares a uma altura em que dizes, eu estou a tentar, não estou a conseguir, não estou mesmo a conseguir. Claro. Mas, não é? Ou seja, não é que as pessoas consigam fazer tudo por elas próprias, há sempre formas de nós recebermos orientação, ajuda de diferentes maneiras. Mas, uma coisa é eu pedir-te ajuda para me ajudares a levar este saco até ali, outra coisa é eu pedir-te ajuda e dou-te o saco a ti e eu vou de mãos a abanar, não é? Ou seja, existe esta distinção do que é pedir ajuda. Ou ser outra pessoa a dizer para onde é que o saco vai. Sim. Desculpa? Se é pedir ajuda, se é passar o fardo, não é? Às vezes a gente procura pessoas que levem o fardo por nós. Exatamente. É isso. E eu acho que há uma diferença enorme entre essas duas coisas. É tu dizeres para onde é que o saco ajuda para levar o saco, ou dizeres a outra pessoa, olha, este saco é meu, mas decide tu o que é que queres fazer com ele, ou como é que ele vai chegar do ponto A ao ponto B, porque eu não sei. E como não sei, não quero fazer. Há uma grande, grande diferença entre essas duas maneiras de estar na vida. Sim, sem dúvida. Uma das coisas que me estava a surgir, e se calhar desvia um bocadinho do tema, mas que me estava a surgir ao ouvir-te falar em relação, porque eu tenho sempre este lado meu que tenta relacionar estas coisas com o que nós estamos a viver agora enquanto sociedade, enquanto pessoas. E uma das coisas que eu observo, sem qualquer julgamento, não vou dizer se acho certo ou errado, mas é o que é que as novas gerações estão cada vez mais divorciadas da política, da participação cívica, da vida da sociedade, pelas mais diversas razões e com a sua legitimidade. Não estou a trazer um julgamento acerca disso. Mas eu sinto que existe uma relação entre isso que estás a trazer, ou seja, eu assumir a responsabilidade pelos meus sacos, pela minha vida, pelas minhas decisões, porque na verdade é isso que nos assusta, é o decidir. E também esta questão da forma como é que eu posso participar. Ou seja, eu acho que ao mesmo tempo que está a acontecer este distanciamento das estruturas antigas, estão a surgir novas formas de participação cívica e novas formas de participarmos na vida uns dos outros, de juntos construirmos coisas. E isso também é muito interessante, esse novo, que eu acho que também vem daí. Ok, eu não me estou a sentir bem aqui, eu não me estou a identificar com isto, eu vou construir algo diferente, ou vou procurar um gangue que esteja alinhado comigo. Sim, eu acho que, é assim, eu nasci nos anos 70, fiz a escola, digamos, nos anos 80, ou seja, havia aqui, não era bem um pós-25 de Abril, mas ainda estávamos a viver muito essa maneira, digamos, muito envolvida que algumas pessoas tinham na sociedade. Mas a minha geração, eu senti que nós já estávamos muito desconectados da política. O que eu acho em comparação com o que se passa hoje é que nós sentíamos mal com isso e queríamos justificar isso. Ainda hoje em dia, não é, as pessoas com 30 e tal, 40 anos, parece que sentem, não estão conectadas com a política, mas acham que estão mal, acham que deviam estar e não se sentem confortáveis com essa sensação. As gerações mais novas, dos adolescentes ou pessoas com 20 e tal, não estão conectados e não estão mesmo, e não têm que se justificar isso. Sim. É como tu estás a dizer, elas encontram outras maneiras de participar, seja de uma forma social, cívica, comunitária, politicamente, em grupo, de uma maneira, parece que são pessoas mais livres, no sentido de estarem mais despreconceitualizadas, ou mais à vontade e confortáveis com a maneira que elas têm de participar. Eu não tenho que fazer as coisas iguais aos meus pais ou igual aos meus avós. Eu faço as coisas à minha maneira, de acordo com o tempo que é atual. Portanto, é assim um bocadinho que eu vejo. Eu não sei se as pessoas estão mais desligadas ou se elas estão exatamente, como tu disseste, a encontrar maneiras novas de participar.
de se organizarem. Eu sinto-me um bocadinho uma geração um bocado intermédia, não sei muito bem explicar. Eu nunca me defini muito bem em relação a essa questão da participação cívica. Eu acho que partilho de ideias antigas e depois partilho de ideias novas. Sim, mas eu acho que isso faz parte, não é? Ou seja, um ser completamente consistente e coerente chama-se psicopata, não é? Mas por exemplo, às vezes há alturas históricas em que a tua posição é mais fácil definir uma posição, digamos assim, ou seja, em que o que é para fazer é mais claro, ou parece que a sociedade está a pedir uma determinada posição. Eu não sinto isso nas pessoas da minha geração. Eu acho que nós tivemos muita liberdade, muita coisa que estava a mudar na altura e que a mim me confunde hoje em dia, e acho que o resultado disso é alguma confusão, por exemplo, a nível político. Eu não saber muito bem como é que tinha de posicionar em relação a isso. E a conclusão, a forma, digamos, aquilo que eu estou hoje em dia, é que eu acho que as questões políticas, por exemplo, são questões que não se me colocam. Eu não penso sobre isso. Não... O que eu sinto... E acho isto... Eu sinto culpa por isto, não sei se me estou a fazer entender. Eu não estou confortável com esta minha posição, mas... O que eu sinto é, não sei se isto faz sentido, e eu acho que nós somos da mesma geração, o que eu sinto é que durante um tempo eu já não me identificava, já não me revia na forma como o sistema funcionava, e eu sentia que também não sabia muito bem o que é que podia ser diferente. Com esta entrada nesta dimensão espiritual e neste trabalho, esta forma de ver o mundo que eu hoje procuro desenvolver, eu sinto que essa é uma parte importante da minha participação cívica. Ou seja, e isso está um bocado relacionado também com estes vídeos, que é, ou seja, todos os bocadinhos que eu contribuo para ajudar a expandir a consciência, eu acho que esse é o bocadinho que eu posso fazer, porque acredito, e podem-me chamar teoria da conspiração, porque acredito que o sistema antigo está tão manipulado, está tão controlado, que não há qualquer... como dizer? A coisa já está tão má que ali já não dá para fazer. Ali eu, Ricardo, já não posso fazer nada. Então eu tenho que fazer noutro sítio. E fazer de forma diferente necessariamente. E eu sinto que passa... Ou seja, enquanto se calhar no modelo antigo eu ia se calhar investir em construir uma instituição, uma associação, um partido, o que seja, para trazer ideias norteadoras, valores, etc., projetos que poderiam de alguma forma agregar coletivos ou interessados em contribuir nesses projetos, isso para mim já não me faz sentido. A mim o que me faz sentido hoje em dia é focar nos indivíduos. E nos indivíduos eu poder trabalhar no sentido de trazer questionamentos, ajudar as pessoas a expandir a sua consciência, e depois os indivíduos mais dotados de uma consciência mais alargada e de menores preconceitos vão poder contribuir coisas que terão outra qualidade e outra... Não sei se eu consegui... Sim, é encontrar o teu lugar, não é? Eu também sinto que estou muito aí. É como tu disseste, eu não me revejo numa estrutura antiga partidária, não é? De organizar a política. Mas sinto que, lá está, a minha participação é essa, o devolver o poder à sociedade, o pôr as pessoas a pensar de uma forma mais clara, se calhar também as vai fazer, ou vai ajudá-las a tomar posições politicamente mais claras, e quando eu falo em política, eu falo mesmo na governação do país, portanto, na gestão política, governativa dos recursos do país, não tanto o poder na sociedade. Mas sinto isso, eu acho que o meu papel também é um pouco por aí. Eu não me revejo num sistema partidário, não sinto que isso seja relevante já muito hoje em dia. Acho que isto é um modo de pensar em grupo
que eu acho que está a mudar. Eu acho que nós temos que trabalhar a nossa individualidade para funcionar mais em rede e não tanto em grupo, digamos, como um clube de futebol ou um partido. Sim. Eu sinto que isso se alinha muito com esta transição que se fala muito da era de peixe para a era de aquário, ou seja, o peixe está muito ligado, tu sabes mais da astrologia do que eu, mas eu acho que o peixe está muito ligado à ideia dos coletivos orientados por um centro, não é? Ou que seja esse centro uma pessoa, uma ideia, uma regra, um princípio, o que seja. E era de peixe uma coisa muito mais de liberdade individual, com uma responsabilidade depois que pode estar associada ou não, dependendo da consciência do indivíduo, mas há muito mais esta ideia de eu enquanto indivíduo. Eu enquanto indivíduo deixa de ser menor do que eu enquanto coletivo. Uma maior paridade entre essas duas dimensões. Sim, numa maneira de pensar mais antiga, quando a pessoa se associava, por exemplo, a um partido político ou a um clube de futebol, a pessoa tinha que pensar dentro daquela estrutura. Tudo o que fosse um bocadinho à parte, digamos, a pessoa era rejeitada ou era posta de lado porque estava a ir contra as regras ou os ideais daquele partido ou daquele clube ou do que quer que seja que fosse um grupo de pessoas social que se organizava. Eu acho que nós estamos a transitar para um meio em que eu posso pertencer a diferentes grupos, mas pertenço com a minha individualidade. E é importante o grupo aceitar-me e aceitar a minha contribuição. Mas eu só posso, lá está, e aqui que entra a questão do aquário, eu só posso participar dessa forma se eu souber quem sou e qual é a minha contribuição. Porque se eu estou a colocar-me, se eu estou a entrar num grupo para copiar as ideias dos outros, ou para me fundir com as outras pessoas, eu não vou participar da forma mais correta. Giro. Há uma astróloga, eu não percebo nada de astrologia, porque estavas a dizer que eu percebia, eu não percebo. Não, disse que percebias mais do que eu. Disse que percebias mais do que eu. Há uma astróloga que é a Maria Flávia de Monserrat, que ela diz, nós não estamos ainda numa era de aquário, e não estamos nem astrologicamente, nem astronomicamente, mas estamos perto, digamos assim, a passar de uma era de peixe para uma era astrológica de aquário. Mas o que ela diz, eu acho interessante, é nós ainda não sabemos bem, nós podemos pensar ou imaginar o que é um grupo aquariano, ou o que é uma estrutura social aquariana, mas nós estamos tão envolvidos naquilo que foi, nos últimos 2000 anos, uma era de peixes e uma forma de organização social à maneira de peixe, que nós ainda não percebemos bem o potencial ou a reorganização que a nossa sociedade vai sofrer com esta questão da individualização e de novas maneiras em rede das pessoas se conectarem. Nós podemos ainda não estar na era de aquário, mas eu, por exemplo, esta ideia que está a surgir, que tem surgido nos últimos 9 anos e que cada vez está a ganhar mais popularidade, por exemplo, das criptomoedas, eu acho que é claramente algo alinhadíssimo com a era de aquário. Só para mas que lá está, que nós estamos ainda a olhar para ela com os olhos de peixe. E a reagir com os olhos de peixe. Reagir com os olhos de peixe. E olhar para aquilo como uma oportunidade de negócio e não haver o potencial de transformação de mentalidade da sociedade que aquilo pode... Eu vejo exatamente isso. É como se nós estivéssemos a trazer uma ideia completamente nova, arrasadora de estruturas que nós conhecemos há muitas décadas, mas nós olhamos com o olhar de peixe, portanto, com o olhar como nós olhávamos o dinheiro de uma forma antiga, não de uma forma aquariana. Lá está, há diferentes coisas que estão a surgir, diferentes ideias que estão a surgir, a criptomoeda, as próprias redes sociais, a forma como as pessoas hoje em dia se conectam, que é uma coisa, parece que já está connosco há muitos anos, mas não está. A forma como penetrou a nossa vida e como faz parte da nossa vida, parece que é uma coisa que sempre aconteceu, mas não, é muito recente na nossa história e já faz assim parte integrante da nossa vida, portanto. E para mim isso é uma maneira de estar mais aquariana, mais em rede. Sim. Eu não queria alongar muito mais, porque já devemos estar aqui a chegar a perto de 1 hora, mas queria deixar assim uns últimos 10 minutos para tu poderes trazer algum tema que tu gostasses, que sintas que não foi falado ou sobre o qual tu gostavas de trazer mais alguma coisa, ou mesmo alguma partilha assim que
algo que tu gostasses de partilhar? Deixa-me ver, eu gostei da forma como nós desenvolvemos os temas. Achei que, como tu disseste, Tony, sem dar uma aula, não é? Que tivemos a falar de uma forma mais leve, sem explicar muito a fundo, mas a trazer a informação. O que eu posso dizer é que, se calhar, falar um bocado sobre este teu projeto. Eu acho que o projeto é muito interessante a nível do potencial que tem, não é? Nós, no Contrato Cósmico, também temos ideias de comunicar mais em vídeo, não tanto, digamos, no tipo de projeto que estás a fazer, que é uma conversa com pessoas e divulgação dessas conversas, mas mais o estruturar diferentes temas e passar isso, porque eu sinto que nós estamos cada vez mais receptivos a esta forma de comunicação. Tem vindo a nascer e a crescer, no estrangeiro já existe há muitos anos, mas eu sinto que é a hora certa para fazer isto. O que é que a ti te levou a fazer isto? Eu acho que não falámos sobre isso e eu tenho interesse em saber esse... Há aquele tipo muito inteligente que eu estava a falar há bocado, ele tem uma frase que eu gosto muito, e tu também és muito que eu considero inteligente, cara, também vais achar alguma piada, que ele diz: eu não respondo a perguntas de porquês. E eu acho essa ideia muito engraçada, porque, como aquilo que vocês também ensinam no curso, o porquê é uma pergunta que tem milhares de respostas, ou seja, eu poderia te dar aqui milhares de razões, todas elas válidas e verdadeiras, mas ainda assim eu vou responder à pergunta do porquê, vou escolhendo algumas, mas fazendo esta ressalva de que são apenas algumas das motivações, se calhar não serão todas, que me levaram a fazer este projeto. E uma das coisas que me... Mas olha, tu podes mudar a pergunta do porquê para quê? Ou seja, para quê? No teu entender, quais são as funções do projeto? Ok. Uma das funções deste projeto é a função do palhaço. Eu trabalho com clown, do workshop de desenvolvimento pessoal usando a metodologia de clown, e a função social do palhaço é cair para que as pessoas não tenham que cair. Então, estes temas são temas que para muita gente elas têm interesse, elas até se interessam, mas têm uma certa vergonha social de assumirem esse interesse, e isso faz com que muitas vezes elas sejam expostas a núcleos de informação que são limitados e aquilo que se chamam crenças limitadoras e que não tenham acesso a informação que as expanda e ao contrário de as limitar. Então essa é uma das funções, eu venho aqui dizer que eu acredito nestas coisas. Estas coisas para mim fazem parte da minha vida, e isso, com esse passo, eu espero ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Ou seja, que cada vez haja mais pessoas que venham participar nas nossas consultas, nos nossos trabalhos, em vez de apenas serem consumidores, possam ser consumidores e produtores, ou seja, que nos seus próprios círculos possam assumir-se, possam trazer as suas perspectivas, trazer as suas experiências e não ser uma coisa vivida em segredo. Ou seja, se quiseres, eu venho com este projeto ajudar um bocadinho naquilo que eu chamo o sair do armário espiritual, não é? Que é uma coisa que eu acho que é necessária para aquilo que tu dizias, de termos trabalhos com mais qualidade, termos mais profissionalismo, termos mais... porque se tivermos mais público, também o público vai ser mais exigente, isso também vai exigir mais de nós, ou seja, isso é uma coisa que para mim é desejável. Há outra função um bocado mais egoísta e mais pessoal, que é eu tenho imensa curiosidade sobre imensos temas e eu não encontro muita informação sobre esses temas. Então, se eu convidar as pessoas para virem aqui falar, eu próprio vou saciar a minha curiosidade e vou aprender mais. Essa é uma das funções assim mais pessoais. E sinto com muita força aquilo que tu estavas a dizer, que é, eu acho que esta é a hora, ou seja, eu acho que estamos no tempo certo para começarmos a falar sobre estes temas na linguagem de cada um. Porque se calhar, quando eu tinha 18 anos, ou 20 anos, ou
tu tiveste a sorte de ir aos Estados Unidos e se calhar aí viste outra realidade, mas as primeiras pessoas que eu comecei a ouvir falar sobre estes temas, elas falavam numa linguagem que eu não me conseguia relacionar com ela. E não é que fosse errada, mas não era a minha. Não fazia parte da minha geração, da minha forma de pensar, da minha forma de comunicar, da minha forma de falar. Então eu acho que é preciso mais diversidade nas formas de falar para que possamos chegar a mais pessoas. Isso é uma coisa que eu sinto. Por último, eu tenho Mercúrio em Aquário. E tenho Lua em Capricórnio, ok? E esses são dois fatores que eu acho que contribuem muito para este projeto, que é, por um lado, eu tenho uma mente muito rápida e uma mente muito associativa, que é capaz de relacionar, fazer um bolo com a forma como as pessoas conduzem, ou seja, tipo, é capaz de associar as coisas mais disparatadas, e isso dá-me um sentido crítico muito grande. E eu acho que também eu acho que é uma coisa que eu posso contribuir para esta comunidade, com pensamento crítico e não aceitarmos simplesmente as ideias porque lá está, como tu estavas a dizer, porque parece bonito ou porque faz sentido ou porque se calhar até está alinhada com a projeção dos meus desejos. Mas não, pensar criticamente sobre as coisas, não é? E por outro lado, a questão da Lua em Capricórnio na casa 10 que me leva a falar para massas, me leva para massas, salvo seja, se calhar são só uma massa de 2 pessoas, mas a colocar-me, e não é fácil, não é uma coisa que eu faça propriamente sem custo, mas que depois, lá está, à luz do meu plano de vida é importante. À luz daquilo que foi o mapa que eu tracei, é importante eu dar este passo de me assumir e de me expor neste... Não sei se respondi à tua questão. Sim, é exatamente isso que eu estava à procura. Eu gostei muito quando tu disseste a ideia crítica, porque lá está, eu penso que muitas vezes no mundo da espiritualidade te trazem ou te inundam com a ideia contrária, que é está sempre tudo muito bem, não deves reagir a nada, deves pensar positivo, deves, enfim, ter uma atitude mais passiva e esquece-se um bocadinho, né? Sim, em demasia. Não é que essa atitude não deva lá estar, é que só essa atitude retira-nos um bocadinho do lado humano, que é esse lado que estavas a trazer, é o aspecto crítico, o aspecto vamos lá investigar isto melhor, vamos falar sobre este assunto, vamos falar sobre aquilo, vamos ver se isto, qual é a relação que eu tenho com este assunto ou com aquilo. Isso é uma abordagem crítica, eu acho que essa é a grande mais-valia desta exposição. A exposição só vale se trouxer exatamente esse lado de abertura, de destruição de crenças, de renovação. Portanto, eu acho que é uma excelente ideia, acho que é um excelente projeto e tenho muito orgulho e muita honra em participar logo aqui nos primeiros episódios. Eu é que agradeço imenso a tua disponibilidade e espero do fundo do coração que este seja o primeiro de muitas conversas em que a gente possa, porque eu fiquei craving pelo tema das raças galácticas. Dos ETs. Que é um tema que eu até há bem pouco tempo, para mim, era um não assunto, ou seja, é um tema que eu tinha zero interesse e hoje em dia cada dia me interessa mais. Então espero mesmo que possamos mais conversas. Sim. Esse é um assunto que, eu posso dizer que é o assunto que mais dinâmica teve nos últimos anos e nos últimos meses, ou seja, é como se eu tinha uma perspectiva sobre esse tema que hoje em dia é muito mais, eu não diria diferente, mas diria mais completa, mais facetada sobre esse tema. É um tema que também, tal como tu, me tem vindo a interessar muito mais. Tenho estado a investigar muito mais, no Contrato Cósmico temos feito muito trabalho sobre isso e vamos fazê-lo ainda mais, e é algo que me interessa também muito explorar, portanto estou ansioso por uma conversa nova sobre isso contigo. Boa. Então vamos ficar por aqui. Se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o vosso trabalho, podem ir ao vosso site, que é contratocosmico.com. .com. Exatamente. E
já sabem, se quiserem continuar a seguir este trabalho é só subscrever o canal para receberem as notificações, a informação dos vídeos à medida que vão ser publicados. E espero que tenham gostado. Obrigado e até já. Obrigado.